Vamos aqui a mais um vídeo do curso sobre os juizados especiais criminais, para que você esteja preparado na sua prova, para que você esteja preparado no seu concurso público, na sua prova da OAB. Hoje nós estudaremos o artigo 73 caput da Lei 9.099, tá certo? Nosso objeto de estudo, portanto, hoje é esse dispositivo legal. Vamos à leitura do dispositivo legal. Disciplina esse dispositivo que a conciliação será conduzida pelo juiz ou por conciliador sob sua orientação. Então, vocês se recordam que na aula passada eu falei para vocês, olha, cuidado porque presidir a audiência não é a mesma coisa que conduzir a conciliação, é justamente por isso. Nessa aula aqui, no artigo 73, nós veremos quem conduz a conciliação no juizado especial criminal dentro da audiência preliminar. Bom, então ok. Eu queria que vocês frisassem no início aqui da aula essa expressão aqui, olha, conciliação, vocês estão vendo? Que eu coloquei aqui em cima e aqui embaixo. Nós vamos tratar dela nesse momento aqui da aula. Por quê? Porque vocês se recordam que no juizado, em especial aqui nessa audiência preliminar, existem dois tipos de conciliação que podem acontecer. A primeira é a conciliação no âmbito civil. E a segunda é a conciliação no âmbito penal. Essa segunda aqui é a transação penal, ok? Então vejam que existem duas conciliações que podem acontecer na audiência preliminar. E aí eu indago, nesse momento aqui, nesse artigo 73, o legislador ele está se referindo apenas à conciliação civil ou ele também está se referindo à transação penal nesse caso? Ou seja, esse termo aqui, conciliação, no contexto do artigo 73, ele é mais amplo, abrangendo todos os acordos que são realizados na audiência preliminar, ou ele se restringe à conciliação civil, à composição dos danos civis? Bom, nós temos duas correntes para isso, tá bom? A primeira corrente diz que esse dispositivo trata apenas da tentativa de composição dos danos entre autor do fato, vítima e responsável civil. Então, para essa primeira corrente, só o acordo civil que estaria aqui abrangido nesse artigo 73. Ou seja, esse artigo 73 estaria aqui tratando da conciliação apenas entre autor do fato, vítima e responsável civil. Por outro lado, existe uma segunda corrente que diz o seguinte: esse dispositivo ele trata tanto da composição civil quanto da transação penal. E nós temos um enunciado do FONAGE que adota essa segunda corrente. Vejam o que diz o enunciado 71 do FONAGE. A expressão conciliação prevista no artigo 73 da Lei 9.099 abrange o acordo civil e a transação penal, podendo a proposta do Ministério Público ser encaminhada pelo conciliador ou pelo juiz leigo, nos termos do artigo 76, parágrafo 3º da mesma lei. Então, pessoal, nós identificamos aqui que existem duas correntes e que existe um enunciado do FONAGE adotando a segunda corrente. Mas lembrem-se sempre, enunciados do FONAGE não são vinculantes, tá certo? Bom, pessoal, nesse slide agora, nós vamos estudar essa expressão aqui, juiz ou conciliador sob sua orientação. Notem que o artigo 73, ele diz que a conciliação será conduzida pelo juiz ou pelo conciliador sob sua orientação. E a partir desse artigo, eu fiz um resuminho aqui para vocês no seguinte sentido, olha, a condução da conciliação ela pode ser feita por três figuras. Pode ser o juiz togado, pode ser o juiz leigo e pode também ser o conciliador. E atentem-se que, quando o juiz leigo e o conciliador conduzem a conciliação, eles devem sempre fazê-lo sob a orientação do juiz togado. Portanto, eles são subordinados ao juiz togado. Talvez vocês olhem na literalidade do artigo 73, vocês digam, olha, mas só está mencionando aqui que o conciliador conduz a conciliação sob a orientação
do juiz. Mencionei para vocês que é a orientação do juiz togado, mas aqui está só dizendo conciliador, não está mencionando juiz leigo. Então, de fato, realmente não está mencionando. Ocorre que o juiz leigo também, se ele for conduzir a conciliação, ele deve estar sempre sob a orientação do juiz togado. Sempre, tá certo? Por quê? Porque o juiz leigo, no juizado especial criminal, ele acaba se confundindo com a figura do conciliador. E eu reservei aqui um slide para nós estudarmos a figura do juiz leigo. Quem que é ele? E explicarmos essa questão aí da sua atividade acabar se confundindo com o conciliador no juizado especial criminal. Vamos então ao slide. Bom, pessoal, o que acontece? A doutrina ela discute a função do juiz leigo no âmbito do juizado especial criminal. Por que isso? Porque, em primeiro lugar, porque no âmbito criminal nós estamos tratando da liberdade do indivíduo, então alguns cuidados maiores precisam ser tomados. Mas não só por causa disso, também porque, tendo isso em mente, o legislador, se nós formos nos atentar à atividade do legislador, ele foi bem omisso ao disciplinar o que o juiz leigo faz no juizado especial criminal. Ele menciona que, olha, o juizado especial criminal ele é provido por juízes togados ou togados e leigos, mas ele não disciplina exatamente o que o juiz leigo faz. Ele não estabelece com precisão qual que é a função desse juiz leigo. Então aí vem a indagação. E o que esse juiz leigo faz? Qual que é a limitação que ele tem? Ele pode fazer exatamente as mesmas coisas que o juiz togado faz ou não? Ele tem alguma limitação maior? Então, pessoal, eu quero que vocês entendam 3 coisas aqui, antes da gente ler essa letra A e essa letra B. Entendam que os juízes, eles praticam atos conciliatórios praticam também atos instrutórios e também praticam atos decisórios. Tá? Conciliação é fácil de entender, né? Decisão também é fácil de entender. E os atos instrutórios são atos a respeito da instrução do processo, ou seja, produção de prova, condução de audiência, para a colheita de depoimentos, entendeu? Então, atos instrutórios são aqueles atos atrelados aqui à produção de prova. Ok, então são esses 3 atos que podem ser praticados por juízes. Aí eu pergunto para vocês, o juiz leigo, segundo a doutrina majoritária, pratica quais desses 3 atos? Será que pratica os 3 atos? Ou será que pratica só algum deles? Ou 2? E aí, qual que é a resposta? Bom, entenda o seguinte, que segundo a doutrina majoritária, o juiz leigo ele apenas pode realizar atos conciliatórios no GCRIM. Portanto, na prática, ele acaba se confundindo com a figura do conciliador. Olha que interessante. Por isso mesmo que eu falei para vocês que o juiz leigo ele tem essa mesma restrição aqui do conciliador, que ele conduz a conciliação, mas sob a orientação do juiz togado, da mesma forma que o conciliador faz. Por quê? Porque no juizado especial criminal, o juiz leigo acaba se confundindo com a figura do conciliador, haja vista que ele pratica apenas atos conciliatórios. Entendam, portanto, que o juiz leigo nunca realiza atos instrutórios e atos decisórios no GCRIM. Friso isso aqui, tá bom? No juizado especial criminal. É no juizado criminal que eles nunca praticam atos instrutórios ou decisórios. Então, desses atos aqui que eu deixei embaixo para vocês, nós podemos dizer que os juízes leigos só praticam esses primeiros aqui. Então é isso, tá? O juiz leigo ele tem uma função muito restrita no juizado porque o legislador ele não previu com precisão quais seriam as atividades que esse juiz leigo executaria. Tendo em vista isso, a doutrina majoritária acaba delegando ao juiz leigo
as mesmas funções do conciliador no âmbito do juizado especial criminal. Portanto, à luz desse artigo 3º, nós diríamos aqui que a conciliação ela pode sim ser conduzida pelo juiz leigo, desde que sob a orientação do juiz togado. Perfeito, pessoal? Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima aula.